O que é uma jornada de trabalho? Parece uma pergunta simples, né? Mas se a gente para pensar, por que 8 horas? Exato. Por que não 10 ou 6? A gente meio que aceita esse número como se fosse natural. Mas a verdade é que a definição da duração do nosso dia do trabalho foi o resultado de uma batalha longa e às vezes, bem brutal. Uhum. Nossa análise de hoje mergulha numa fonte que detalha essa luta de um jeito, olha, incrível. Um capítulo de O Capital, de Karl Marx. E só para deixar claro, o nosso objetivo aqui não é debater ideologia, tá? De forma alguma. É extrair os relatos históricos e a lógica que o autor apresenta sobre como a jornada de trabalho virou esse campo de batalha. É fascinante porque a fonte nos convida a pensar no nosso próprio dia de trabalho de um jeito diferente. Imagina o seguinte, nas primeiras horas do seu dia, digamos, das 9 ao meio-dia, Certo. você está, na prática, trabalhando para pagar as suas próprias contas. O aluguel, a comida, o transporte. O autor chama esse período de trabalho necessário. Trabalho necessário, ok? É o tempo que você leva para produzir o valor que equivale ao seu próprio sustento. Faz todo sentido. É o tempo para, pagar a si mesmo. Exatamente. Mas e o resto do dia? Da 1 da tarde até às 5, 6 horas da tarde. Aí é que tá o ponto. Aí é que tá. Esse é o tempo que o autor chama de mais trabalho. É um tempo de trabalho que excede o necessário para a sua subsistência e que, segundo a análise da fonte, é a origem do lucro para o empregador. Entendi. Então a jornada total é a soma dessas duas partes. Isso. A fonte até usa uma analogia, né? Uma linha. Isso, uma linha, pensa numa linha. O trecho de A até B é o trabalho necessário, as horas para pagar as contas. A continuação de B até C é o mais trabalho. Então a briga toda é pelo tamanho desse trecho BC. Exatamente. Quanto maior esse BC, maior a jornada e maior o que o texto chama de taxa de mais-valor. Mas na prática, quem definiu o tamanho de cada parte? Não me parece que era uma negociação muito justa, né? De jeito nenhum. E é aí que entram os limites da jornada. Existem, claro, os limites físicos. Sim, ninguém pode trabalhar 24 horas por dia. Precisa dormir, comer, se recuperar. O texto até faz uma comparação meio rústica com um cavalo, que só consegue trabalhar bem por umas 8 horas diárias. Certo. Mas além do físico, o autor aponta para limites que ele chama de morais, sociais. A necessidade de ter vida social, de aprender, de se desenvolver. Só que o detalhe crucial é que a fonte descreve esses dois limites como sendo, e essa palavra é ótima, muito elásticos. Elásticos. Gostei. Quer dizer que dá para esticar. E como é nesse esticar que o conflito se instala? De um lado, você tem o capitalista, que a fonte descreve como a personificação do capital, sabe? Cujo único objetivo é estender a jornada o máximo possível. E aqui o texto usa uma imagem que, sinceramente, é de arrepiar. Diz assim: o capital é trabalho morto que, como um vampiro, vive apenas da sucção de trabalho vivo. É pesadíssimo. E vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. O vampiro, nossa, isso dá a dimensão do quão visceral era essa disputa. Totalmente. Qualquer tempo que o trabalhador usa para si mesmo era visto como um roubo. Um furto ao capitalista. Exato. E do outro lado, a fonte dá voz ao trabalhador. Ela dramatiza um discurso que seria mais ou menos assim. Como seria? Olha, a mercadoria que eu te vendi foi a minha força de trabalho por um dia. Mas você está usando em um dia o que equivale a 3. Isso viola nosso contrato. Eu exijo uma jornada de trabalho de duração normal. Então, temos um impasse. Um direito contra outro direito, os dois, em tese, justificados pela lógica do mercado, e aí o texto conclui de forma bem dura, né? Bem dura. Quando direitos iguais se contrapõem, quem decide é a força. É uma visão crua, mas o autor argumenta que é a visão realista. E ele mostra que essa força não foi só violência física. Foi uma batalha travada por décadas nos tribunais, na imprensa, no parlamento. E essa viagem no tempo começa deixando claro que a exploração do mais trabalho não foi inventada pelo capitalismo, né? Não, mas foi levada a um nível sem precedentes. A um extremo. Isso. Em sociedades mais antigas, o trabalho extra era limitado pelas necessidades de quem o recebia.
Com o foco no valor de troca, essa necessidade se torna, nas palavras do texto, descomedida. Sem medida. E os exemplos históricos que o material traz são brutais. Muito. O primeiro é o sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. A análise mostra que, enquanto a produção de algodão era para consumo local, o trabalho escravo tinha um caráter que o autor chama de patriarcal. Menos intensivo, talvez. Exato. Mas no momento em que a exportação de algodão para a Inglaterra vira prioridade, a coisa muda de figura completamente. O sobretrabalho dos negros converteu-se em fator de um sistema calculado. Calculado. A ponto de, em algumas regiões, o objetivo ser consumir a vida de uma pessoa em 7 anos de trabalho. 7 anos. É programar a morte de alguém pelo trabalho. Que loucura! E o segundo exemplo parece ser ainda mais revelador. Sim, o da Corveia nos Principados do Danúbio, onde hoje é a Romênia. Lá, a divisão era visível a olho nu. Como assim? O camponês trabalhava alguns dias no seu próprio pedaço de terra, para o seu sustento. O trabalho necessário. Isso. E nos outros dias, era obrigado a trabalhar de graça nas terras do senhor feudal, o boiardo. Então a nossa linha ABC era literalmente desenhada no calendário. Perfeito. Era desenhada no calendário. E aí vem a parte mais cínica da história. O texto analisa o Código de Leis da época, de 1831, chamado Reglement Organique. E o que ele dizia? Oficialmente, a lei estipulava 14 dias de corveia por ano. 14 dias. Parece pouco. Onde está a pegadinha? A pegadinha estava na definição de um dia de trabalho. A lei era tão cheia de brechas, de exigências sobre o que deveria ser produzido num dia, que na prática, esses 14 dias se transformavam em 56 dias de trabalho forçado. 4 vezes mais. E a manipulação era tão absurda que um boiardo, um nobre local, chegou a comemorar, dizendo que os 12 dias de corveia do regulamento correspondem aos 365 dias do ano. Peraí. Ele está dizendo que a lei era tão boa para eles que 12 dias de trabalho forçado valiam por um ano inteiro? Com todas as letras. Isso é o tipo de coisa que você não acredita que alguém admitiria em voz alta. Pois é, mostra como a própria lei era usada como uma ferramenta para intensificar a exploração. Mas o lugar onde essa tensão explodiu de forma mais dramática foi, sem dúvida, na Inglaterra. No auge da Revolução Industrial. O epicentro da coisa. Certo. O texto descreve as leis Fabres, as Factory Acts, como uma reação da sociedade, uma tentativa do Estado de botar um freio nesse impulso do capital por uma sucção ilimitada da força de trabalho. Isso. Mas antes que essas leis tivessem algum efeito, a situação era um pesadelo. Especialmente nos setores sem nenhuma regulamentação. E os relatos que a fonte compila são de relatórios oficiais da época, né? Sim, de comissões parlamentares, inspetores de fábrica. São relatos de embrulhar o estômago. Na indústria de rendas, por exemplo, era comum que crianças de 9 ou 10 anos fossem arrancadas da cama às 2, 3 da manhã para trabalhar sem parar até às 10, 11 da noite. Crianças de 9 anos. Trabalhando quase 20 horas por dia, como é que um corpo aguenta um negócio desses? Não aguentava. Nas olarias, as fábricas de tijolos, a situação era ainda pior. A expectativa de vida era baixíssima. Imagino. Médicos da época descreviam esses trabalhadores como uma população degenerada, que sofria de nanismo pelo excesso de trabalho na infância e de doenças pulmonares crônicas que eles chamavam de asma de oleiro. Asma de oleiro. Um depoimento citado é o de um menino, Wilhelm Woods. Com 9 anos, ele já trabalhava das 6 da manhã às 9 da noite. 15 horas. Uma criança de 9 anos. 15 horas. E isso não era a exceção. Outro relato é de J. Morey, um menino de 12 anos, que contou ter trabalhado a noite inteira de sexta e emendado com o turno do sábado de manhã, sem dormir. Meu Deus. E em outros setores era a mesma coisa, na fabricação de palitos de fósforo, que empregava as crianças mais miseráveis, a doença típica era o tétano, por causa da fumaça de fósforo que elas inalavam o dia inteiro. Tétano. E a fonte fala das padarias também, né? Sim, das padarias. Os padeiros começavam a trabalhar às 11 da noite e muitas vezes dormiam sobre a própria tábua de amassar a massa. Que horror. Para depois emendar um dia inteiro de entregas pela cidade.
O texto cita um relatório sobre a higiene do pão de Londres. É nojento O que dizia? que o pão era frequentemente contaminado com o suor humano, secreções nasais, teias de aranha, baratas mortas e fermento podre. Que nojo! E pensar que esse era o pão que alimentava a cidade. É um detalhe pequeno, mas que diz tudo. Mas de todos esses relatos, tem um caso que parece ter chocado a sociedade. O caso de Mary Ann Walkley, uma modista de 20 anos, ela trabalhava numa oficina de vestidos de luxo. E o que aconteceu com ela? A imprensa da época noticiou a morte dela com a manchete "Morte por simples sobretrabalho". Simples sobre trabalho. Sim, ela morreu depois de trabalhar por 26 horas e meia, sem parar, para aprontar vestidos para um baile da Princesa de Gales. 26 horas e meia. Sem parar. É difícil até de processar esse número. E a causa da morte foi essa, registrada? Exato. Não foi um acidente, não foi uma doença. O trabalho, puro e simples, a matou. Isso deve ter gerado uma reação enorme, imagino. Gerou uma comoção pública. E essa exploração desenfreada foi o combustível para uma longa luta por regulamentação. As primeiras leis, lá no início do século XIX, foram, nas palavras do autor, letra morta. Não pegaram. Não pegaram. Eram leis sem fiscalização, que os donos de fábrica simplesmente ignoravam. A mudança de verdade só começou a acontecer com a Lei Fabril de 1833. O que essa lei de 1833 tinha de diferente? A jornada de adolescentes a 12 horas e a de crianças de 9 a 13 anos a 8 horas. E, mais importante, previa a criação de inspetores para fiscalizar. Ok, parece um avanço. Mas, como sempre, os fabricantes encontraram uma brecha. A lei dizia que o trabalho deveria ocorrer dentro de uma janela de 15 horas, das 5h30 da manhã às 8h30 da noite. Uma janela de 15 horas para uma jornada de 8. Aí tem coisa. Isso abriu espaço para eles manipularem os horários, certo? Exatamente. Permitiu a criação do que ficou conhecido como o sistema de revezamento, ou System of Delays. Sistema de revezamento. Soa quase moderno, O nome é bom, né? mas imagino que não tinha nada de bom para os trabalhadores. Como é que funcionava isso na prática? Era caótico e desumano. Em vez de todo mundo trabalhar num turno fixo, os fabricantes escalonavam as jornadas. Uma criança podia trabalhar tipo das 6 às 7 da manhã, certo? Parar por 2 horas, voltar a trabalhar das 9 às 11, parar de novo por 3 horas e trabalhar mais umas horas no fim do dia. Nossa, então na prática essa criança ficava presa na fábrica por 15 horas. Exato. Presa à disposição da fábrica por 15 horas para cumprir suas 8 horas de trabalho efetivo. O texto descreve que as horas de descanso viravam ócio forçado, empurrando os jovens para a taverna e as jovens para o bordel. Que crueldade. Você não pode ir para casa, não pode estudar. Você fica num limbo esperando a próxima sirene tocar. Exato. Então a grande vitória que a gente sempre ouve falar foi a Lei das 10 Horas, de 1847. Isso resolveu o problema? A princípio parecia grande conquista. O movimento pelas 10 horas durou décadas, mas a reação do capital, como o texto chama, foi imediata e feroz. O que eles fizeram? Os fabricantes se uniram, demitiram milhares de trabalhadores e intensificaram o uso do sistema de revezamento, alegando que era a única forma de sobreviver, e levaram a questão para os tribunais. E a justiça? Os juízes, que muitas vezes eram eles mesmos fabricantes ou amigos de fabricantes, os absolviam. O resultado foi uma anarquia legal completa. Anarquia. Uma lei valia em Manchester, mas não valia na cidade vizinha. Os próprios inspetores de fábrica relataram ao parlamento que o antagonismo de classes atingia um grau de tensão inacreditável. A sociedade estava à beira de uma ruptura. Então, a lei por si só não foi suficiente. Precisou de mais alguma coisa. Precisou de um acordo. Um compromisso que veio com a lei de 1850. Essa lei, na verdade, aumentou a jornada para 10 horas e meia. Aumentou. Parece um passo para trás. Parece. Mas ela trazia o ponto-chave que mudou tudo. O trabalho só poderia ocorrer dentro de um período fixo e contínuo, das 6 da manhã às 6 da tarde. Ah! Com 1 hora e meia de intervalo para refeições,
que deveria ser simultâneo para todos. Ah, agora entendi. A peça que faltava. Ao fixar o período de trabalho e os intervalos, eles tornaram o sistema de revezamento ilegal na prática. Exatamente. Acabou. Não tinha mais como fatiar a jornada de uma criança ao longo de 15 horas. Foi o fim do sistema de revezamento. Pela primeira vez na história da Inglaterra, se estabeleceu uma jornada de trabalho verdadeiramente normal e fiscalizável. É impressionante. Nossa análise revela que essa jornada de 8 ou 10 horas, que hoje parece um padrão quase natural, ela não foi uma concessão. Longe disso. Foi o resultado do que a fonte descreve como uma guerra civil prolongada e mais ou menos velada, travada nas fábricas, nos parlamentos, nos tribunais. E se a gente conecta isso com o quadro geral, fica claro que a luta para limitar a jornada de trabalho foi, no fundo, uma luta pelo tempo. Sim. O tempo para viver fora da fábrica, o tempo para ter relações sociais, para o desenvolvimento intelectual, para o simples descanso. Uma luta que começou na Inglaterra, se espalhou pelo mundo e, de certa forma, continua a ecoar em debates super atuais. Como o direito à desconexão, horas extras. Exato, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. É a mesma luta com outra roupagem. Para finalizar, queria deixar um pensamento provocador que vem da conclusão da fonte. A conquista de uma jornada de trabalho legalmente limitada é descrita não como um direito humano abstrato, mas como uma modesta Magna Carta. Uma carta de direitos modesta, mas fundamental. Que, pela primeira vez, deixa claro quando acaba o tempo que o trabalhador vende e quando começa o tempo que lhe pertence. A questão que fica para a gente pensar é, no fim das contas, a luta mais fundamental numa sociedade como a nossa não é por um conceito grandioso de liberdade, mas simplesmente pelo direito de ser dono do próprio tempo.